E aí pessoal, aqui é o Luiz e hoje a gente vai começar nosso curso de Fisiologia. Nosso primeiro módulo vai ser Endocrinologia e eu espero que vocês gostem bastante. A bibliografia usada para a moldagem das nossas aulas vai ser a do Verne, principalmente, a do Guyton e a de Fisiologia Veterinária do Kahneman. Esses três são os principais livros que a gente usa para moldar nossas aulas, principalmente o do Verne. O do Guyton e do Kahneman a gente usa mais para pegar alguma imagem ou pegar algum conceito interessante que eles exemplificam melhor. E quando a gente fala de endocrinologia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no que é hormônio. Hormônio nada mais é que uma substância química que ela vai controlar alguma função do organismo. Como é que ela vai controlar alguma função do organismo? Ela vai controlar de uma maneira muito simples. Você tem a célula produtora do hormônio e ela vai liberar esse hormônio. Esse hormônio, ele tem que se ligar a algum receptor. Seja um receptor de membrana ou um receptor citoplasmático. Então, o hormônio, ele basicamente regula múltiplos órgãos dentro do corpo para satisfazer a necessidade do crescimento e reprodutivo do indivíduo em resposta a um estímulo interno. Ou seja, o hormônio é uma das vias que o nosso organismo tem de manter a homeostasia do corpo. Se a gente tem interferência externa, a gente está recebendo estímulos externos o tempo inteiro, nosso corpo precisa de mecanismos para manter a homeostasia. E a via hormonal é uma delas. A sinalização hormonal ela tem algumas características interessantes. Primeiro, que uma secreção regulada. É muito difícil você ver uma célula que ela vai estar produzindo e excretando hormônio o tempo inteiro. Ela geralmente vai ter um sinal. Esse sinal vai induzir essa célula a produzir um hormônio. Geralmente o hormônio ele está relacionado à circulação sanguínea. Não é todo o caso. E ele precisa de ligação ao seu receptor específico. Ou seja, determinados hormônios vão ter seus determinados receptores específicos. Se eu tenho um hormônio A, ele provavelmente não vai se ligar ao receptor de um hormônio B. Os tipos de secreção hormonal, a gente tem as três mais importantes. Autócrina. A autócrina é muito simples. Aqui você tem uma célula produtora hormonal. Essa célula vai estar secretando esse hormônio. Esse hormônio que foi secretado vai se ligar nos receptores da própria célula. Então ela vai estar secretando o hormônio para dar uma sinalização para ela mesma. Esse é o tipo autócrino. Outro tipo de sinalização que a gente tem é a paráquina. A paráquina ela também é muito simples. Aqui a gente tem uma célula secretora de hormônio. Essa célula secretora de hormônio vai secretar o hormônio, que esse hormônio vai se ligar às células adjacentes. Ou seja, na autócrina ela vai estar secretando o hormônio, que vai estar se ligando a ela mesma. No paráquino ela vai estar secretando o hormônio, que vai se ligar aos receptores celulares de células adjacentes. E a gente também tem a sinalização endócrina. A sinalização endócrina ela é uma sinalização também muito comum, que você tem uma célula produtora de hormônio. Esse hormônio vai ser sintetizado e secretado e vai cair na circulação sanguínea. Na circulação sanguínea ele vai viajar pelo organismo até chegar no órgão-alvo. E no órgão-alvo ele vai se ligar a um receptor e exercer suas funções biológicas. Quando a gente pensa em sinalização hormonal no sistema endócrino, a gente logo já pensa nas principais células, nos principais órgãos do corpo, que é o hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, supras renais, pâncreas, os ovários e os testículos. Vale salientar que não são só esses órgãos que produzem hormônios no nosso corpo. A gente tem, por exemplo, o tecido adiposo, que também produz hormônio. A gente tem o coração, que produz hormônio. Vários órgãos nossos também produzem hormônios.
Mas nossos órgãos com função principal, que a gente pode dizer, são esses aqui, que são os órgãos que a gente vai estudar nesse módulo aqui de endocrinologia. E para a gente entender como que acontece a sinalização hormonal e como é a organização dela no nosso corpo, a gente tem que entender principalmente o que é uma via endócrina. Uma via endócrina, basicamente, você tem o hormônio, aqui a gente não precisa se atentar aos nomes. Esse hormônio vai se ligar a um tecido. Esse tecido, por sua vez, que foi estimulado pelo hormônio 1, vamos chamar isso aqui de hormônio 1, vai sintetizar outros hormônios, que é o hormônio 2. Então a gente teve o hormônio 1, sintetizou o hormônio 2. E esse hormônio 2, ele vai em outro tecido para sintetizar o hormônio 3. E geralmente, essa aqui é uma via que a gente vai ver muito na nossa aula de hipófise. Esse hormônio 3 geralmente é ele que tem as funções biológicas. E uma coisa interessante é que geralmente esses hormônios eles têm retroalimentação negativa. A gente vai aprender o que é isso já já. Então, se a gente for falar de retroalimentação negativa, a gente tem que pensar o quê? A gente tem o hormônio 1, que vai ser secretado, vai se ligar em receptores de um determinado tecido, vai liberar o hormônio 2, o hormônio 2 vai se ligar a outro tipo de tecido, que vai secretar o hormônio 3. E geralmente o hormônio 3, como eu já disse, é ele que tem os efeitos fisiológicos. A retroalimentação negativa parte do princípio pressuposto. Se a gente tem o hormônio 1, que está controlando o hormônio 2, e por consequência controlando o hormônio 3, se a gente não tiver nada que iniba a liberação do hormônio 1, a gente vai ter níveis desses hormônios altíssimos. Então é aí que vem a retroalimentação negativa. O hormônio 3, por exemplo, nesse caso, ele vai estar retroalimentando negativamente o hormônio 2 e o hormônio 1. E como geralmente isso acontece? Simples. Você geralmente tem um hormônio 3, nesse caso, que vai estar se ligando a alguma célula aqui, nos receptores para esse hormônio também, que vão inibir a síntese e a secreção do hormônio 2. A mesma coisa acontece no tecido que produz o hormônio 1. E em alguns livros vocês vão ver que o hormônio 3, quando ele inibe negativamente o hormônio 2, a síntese e a secreção do hormônio 2, essa é chamada de retroalimentação negativa de alça curta. Quando você tem o hormônio 3 inibindo retroalimentação negativa, o hormônio 1, a gente tem uma retroalimentação negativa de alça longa. A gente também tem um tipo diferente de retroalimentação negativa, que é direcionada. Nesse exemplo aqui, ele é muito fácil, porque a gente vê muito no cotidiano. Você tem uma glândula endócrina, nesse caso é o pâncreas, que produz o hormônio. Esse hormônio vai vir para os órgãos-alvos, que vão exercer efeitos fisiológicos. Então vamos supor, pâncreas liberou insulina, insulina exerceu efeito fisiológico nos órgãos-alvos, diminuiu a glicose sanguínea. A diminuição da glicose sanguínea que vai retroalimentar negativamente a síntese da glicose. Então aqui você tem o hormônio inibindo a síntese dos outros hormônios. Aqui o que você tem? Você tem um hormônio gerando um efeito fisiológico, e esse efeito fisiológico que vai retroalimentar negativamente. A gente também tem nos nossos organismos a retroalimentação positiva. Essa retroalimentação positiva é extremamente raro a gente encontrar nos organismos biológicos, pelo menos nos mamíferos. Aqui a gente tem, por exemplo, o hormônio A, que vai ser sintetizado, secretado e vai interagir com a célula secretora do hormônio B. Essa célula secretora do hormônio B vai sintetizar e secretar esse hormônio, que vai retroalimentar positivamente. Ou seja, você vai ter uma retroalimentação positiva. Esse vai
estimular esse, que vai estimular esse. E o que isso gera? Isso gera aumentos catastróficos de determinados hormônios. Por isso é raro. Porque se a gente tivesse isso sempre, a gente teria níveis dos hormônios elevadíssimos. E acontece em casos extremamente específicos. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é que ocorre na ovocitação, quando há um aumento de LH decorrente do aumento de estrógeno. Então você tem o estrógeno, que é também estimulado pelo LH, que vai retroalimentar positivamente. E isso gera a ovocitação, que a gente vai aprender nas nossas aulas lá na frente. Quando a gente fala de classificação hormonal, eu peguei a classificação que é usada no Berne. Eu já vi algumas literaturas usando apenas esses dois, mas eu coloquei a do Berne porque eu achei ela mais completa. A gente vai falar nas próximos slides apenas dos proteicos e dos esteroides. Os proteicos são hormônios sintetizados como proteínas, são formados por aminoácidos. Os esteroides são hormônios lipossolúveis sintetizados a partir do colesterol. Aí aqui vem as duas últimas classificações que a gente peguei do Berne, que é as catecolaminas, que também podem ser consideradas hormônios proteicos, e a aldotiromina. Falando dos hormônios proteicos, como é que é a síntese e secreção deles? Porque isso daqui é importante saber, porque difere dos hormônios esteroides. A síntese é uma síntese normal de qualquer proteína. Você tem a transcrição do DNA, tradução, vai para o aparelho de Golgi, empacota, vesículas, e isso aqui é importante vocês saberem. Ficam armazenados em vesículas. A célula não vai produzir e liberar de cara. Ela só vai produzir e liberar quando você tiver um sinal. Se você tem um sinal e o hormônio já está aqui nas vesículas, a única coisa que vai acontecer é uma fusão com a membrana plasmática e o hormônio vai ser liberado. A secreção é uma secreção do tipo regulado. Como eu disse, você tem uma sinalização via receptores de membrana que vai fazer com que a vesícula se funda com a membrana plasmática e libere o hormônio. Isso é fundamental você saber. Geralmente, os hormônios proteicos são degradados nos rins ou no fígado. Já os hormônios esteroides, como é que é a síntese dele? Você tem o colesterol circulante no sangue. Aqui você tem uma lipoproteína cheia de colesterol. Ele vai entrar dentro da célula, vai ser esterificado, e dentro da célula ele vai ficar com um éster de colesterol. A partir do momento que você tem uma sinalização para produzir determinado hormônio, você tem a síntese do hormônio. Qual que é a diferença com o proteico? O proteico ele já está em vesícula. Esse daqui vai ficar em éster de colesterol. Então você teve uma síntese, você teve uma sinalização celular, a sinalização celular que vai gerar a síntese. Ou seja, isso aqui demora muito mais para acontecer. No outro já tem uma vesícula que só vai se fundir a membrana plasmática. E aqui não. Aqui você vai ter toda a síntese do hormônio. A secreção é uma secreção constitutiva. Como eu disse, você tem a sinalização, você vai ter aumento da produção e aí ele vai ser secretado. Geralmente, a maioria dos hormônios esteroides, como eles são lipossolúveis, eles circulam no sangue ligados a proteínas plasmáticas, para não modificar a viscosidade do sangue. E aqui, outra característica muito diferente dos dois, que é a permeabilidade de membrana desses hormônios. Moléculas lipossolúveis, moléculas pequenas e sem cargas, são muito permeáveis na membrana, ou seja, elas conseguem passar e sair de uma célula facilmente. Lipossolúveis geralmente são esteroidais. E esses hormônios, o que acontece? Eles geralmente têm receptores citoplasmáticos. Você não vai ver um receptor de membrana para esse tipo de hormônio. Geralmente é um receptor citoplasmático muito perto do núcleo. Eles geralmente tem alta afinidade e gera uma resposta, uma síntese celular muito rápida. Outra coisa que você tem são moléculas grandes e sem carga e íons que são pouco permeáveis. Esses tipos de hormônios geralmente são os proteicos. Geralmente aí já tem os receptores de membrana. E aqui é uma coisa importantíssima que
Algumas aulas a gente vê que alguns professores pulam, mas é importantíssimo a gente entender o ritmo circadiano. Isso aqui é só uma imagem de exemplo, que a lógica é basicamente a seguinte. Todo dia você tem a manhã e a noite. Qual que foi a vantagem evolutiva para você ter criado, entre aspas, o ritmo circadiano? Se todo dia você tem uma manhã e você tem uma noite, o corpo ele consegue prever determinadas situações, é claro, de maneira muito genérica. De noite, na teoria, a gente vai dormir, e de manhã, na teoria, a gente vai acordar. Por isso aqui também que você tem animais que eles predam mais à noite, ou eles acasalam em determinada época do ano. É justamente por isso. Por causa da luz solar. A gente vai entender mais já porque a luz solar é extremamente importante. O ritmo circadiano, ele basicamente regula os processos fisiológicos dos seres vivos. E a gente pode incluir também plantas, animais, fungos e cianobactérias. E como é que é feita essa regulação e como é que ela ocorre? Geralmente, ela é feita com a síntese da melatonina, que é um dos neurotransmissores que a gente tem. Os estímulos são simples. Você tem a luz, ela vai vir para os olhos. E dos olhos, pelos neurônios da retina, vai vir para o núcleo genicular lateral, ou ela pode vir também já direto para o núcleo supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático, ele conversa diretamente com a glândula pineal. A glândula pineal, ela produz melatonina, que é o hormônio que vai decidir se vai produzir determinado hormônio na hora que ela está sendo secretada ou não. O ritmo circadiano, ele varia demais de espécie para espécie. E a luz aqui, ela é a falta dela que gera o estímulo. Ou seja, se você está de noite, aí você vai ter a produção de melatonina. Isso pelo menos na raça humana. E uma coisa importante que eu trouxe aqui para ver, para exemplificar, é basicamente isso aqui. Você tem o ACTH plasmático. O ACTH é um hormônio produzido lá na hipófise. E você tem a melatonina plasmática. Vocês podem ver que a melatonina aqui está baixa. Ela sobe, aqui provavelmente em um ambiente sem luz, provavelmente à noite também. E aqui você pode ver que o ACTH, a síntese e a secreção dele está diretamente relacionada com as concentrações de melatonina. Ou seja, uma das formas que a melatonina regula os processos fisiológicos dos animais é justamente esse. Você tem a síntese, ela pode estimular ou inibir determinado hormônio. Tem alguns estudos que falam que a melatonina está relacionada até a processos reprodutivos em algumas espécies. Ou seja, no ser humano a gente não tem isso. O ritmo circadiano ele é fundamental de entendimento, principalmente até clínico. Por quê? Às vezes um determinado hormônio, se você for medir ele, as concentrações plasmáticas dele em um determinado indivíduo, vai variar ao longo do dia. E isso é fundamental de conhecimento. É claro que na medicina veterinária a gente não tem tanto conhecimento relacionado ao ritmo circadiano, mas é sempre bom a gente estar sempre pesquisando porque tem sempre novas pesquisas. O que eu tinha para hoje era só isso, eu espero que vocês gostem. Se puder dar um like e compartilhar com seus amigos da graduação, a gente agradece muito e até a próxima aula.